E agora a gente tem, mais uma vez, Flávio Bolsonaro também fazendo, mais uma vez, uma tentativa de intervenção aqui, utilizando como pretexto um suposto combate, né, aí a organizações criminosas, mas na verdade a gente sabe que tem outros interesses, como as terras raras aqui no Brasil. Então eu queria perguntar, né, aqui pro vereador do PL, partido do Bolsonaro, Lucas Pavanato, o que ele pensa sobre isso. Bom, primeiramente, o que eu penso sobre isso é exatamente o oposto do que você pensa, o que já é um bom começo. Eu acho um pouco tanto quanto absurdo você já ter começado defendendo, arrumando desculpas pra defender o crime organizado. Então, assim, se uma tiazinha do 8 de janeiro, ela pode ser tratada como terrorista, as pessoas foram condenadas e são chamadas pela esquerda de terroristas. Agora, quando você diz de taxar como terrorista o Comando Vermelho, o PCC, vem a vereadora do PT e ela defende. Por que será que ela defende? Por que será que a esquerda ela sempre defende o crime e usa desculpas? Agora a desculpa é nossa, soberania nacional. Eles que financiaram ditaduras, usaram o dinheiro público do Estado brasileiro pra financiar ditaduras ao redor do mundo, agora eles prezam pela nossa soberania. Eu vou ver a pergunta aqui pra Luna. Luna, se você acha que o Comando Vermelho e o PCC não devem ser rotulados como terroristas, as pessoas do Rio de Janeiro são terroristas? Bom, eu não sei se você está informado, mas nós acreditamos que é fundamental combater as organizações criminosas, principalmente com o que acontece nas comunidades. Quem tirou foto com ex-deputado preso por ligação com o Comando Vermelho foi o teu candidato a presidente, Flávio Bolsonaro. Será que você conhece o TH Joias? Tiago Raimundos dos Santos? Responde a pergunta. E eu acho que era importante uma pergunta que eu queria fazer pra você. Flávio Bolsonaro tem amigo terrorista? Ou será que você vai, de forma seletiva, querer combater a hipocrisia da esquerda e a hipocrisia da extrema-direita? E a hipocrisia de Flávio Bolsonaro? Então é uma hipocrisia da esquerda. Então é uma hipocrisia da esquerda. Combater a hipocrisia? É fácil. Agora ficar passando, né, por baixo dos panos, a sujeira embaixo do tapete. Será que você também vai fazer isso? Então responde a pergunta. Explica. Mas responde. O quê? O pessoal do Rio de Janeiro é terrorista? Jair Bolsonaro, junto com os generais, tentou um golpe no nosso país porque não respeitaram o que foi decidido nas urnas. Vocês são muito bons de malabarismo. Olha a dificuldade. Muito bom de malabarismo. Uma simples pergunta. Não, eu só acho interessante assim que a vereadora ela não responde a pergunta, né? Ela não é capaz de afirmar, mas eu tenho certeza que se vasculhar a rede social dela vai ter ela chamando os presos do Rio de Janeiro de terroristas. Mas o Comando Vermelho e o PCC não podem ser chamados de terroristas. Não podem. Não podem, ela não tem coragem de falar isso aqui pra vocês, por quê? Porque isso escancara a hipocrisia deles. Ela falou, nossa, o Flávio tirou foto com fulano que foi acusado de ser ligado ao Comando Vermelho. E ao mesmo tempo ele vai lá e pede pra que o PCC e o Comando Vermelho sejam taxados como terroristas, enquanto vocês não. Ou seja, então, quem tá no lado do... O Flávio consegue entrar? O Flávio consegue entrar nas favelas que o Lula entra? Claro, o Flávio consegue? Claro, é das milícias. Ele consegue entrar nas favelas que o Lula entra? Ele é das milícias. O Flávio é miliciano, você quer que ele te processe? Fala aí. Flávio é das milícias? Fala aí. Afirma categoricamente, vamos ver. Vai ser uma honra. Vai ser um processo pra ele. Então, Flávio é das milícias. Flávio é miliciano. Tem relação com as milícias. Ah, ele tem relação com as milícias? Então tá bom, gente. Aí, ó, Flávio. Mais uma oportunidade pra você processar. E Adriano da Nóbrega? Qual que é a relação de Adriano da Nóbrega com o assassinato de Marielle Franco? Eu respondo se você me responder. Eu respondo se você me responder se os presos do Rio de Janeiro são terroristas. Eles tentaram um golpe contra o nosso país. Eles tentaram um golpe contra o nosso país. Então, assim, saber dela. Se ela é a favor ou não da redução da maioridade penal? Eu não digo não, eu faço, tá? Eu tô na luta nas periferias, eu tenho vários projetos de lei e eu tenho várias lutas que eu fiz nas periferias. Não, fazer lei é a nossa obrigação, né? Você não faz. Eu faço mais que você. Você faz cortes, cortes na internet faz. Vídeo, sim. Seu gabinete deve ser um estúdio. Não, claramente. eu faço mais que você. Claramente, seu gabinete é um estúdio, porque é isso que você faz. Então, eu defendo que a gente tenha muito mais políticas de inteligência, né, que de fato combatem os crimes. É o que a gente tem visto em várias operações, por exemplo, como da Polícia Federal. Então, eu acho que o vereador utiliza essas discussões pra mudar e não falar dos grandes problemas. Bom, mas você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Até pro debate, isso é um debate, né? As perguntas têm que ser respondidas. Você é a favor ou contra? Eu sou contra. Você é contra a redução da maioridade penal? Então tá bom, gente. Só perguntar se você é a favor da PEC da segurança que foi enviada, né, pro Congresso pra ser analisada. E o que você acha, né, Lucas, se você entende de segurança pública, que a gente tá numa competência estadual. Então, o Tarcísio que você apoia, por que ele não resolveu, então, todos os problemas? Os índices melhoraram. Melhoraram? Melhoraram, o feminicídio aumentou. Então você não defende. O feminicídio aumentou? No estado de São Paulo, sim. Outros índices diversos melhoraram. Então tudo bem, né? Para as mulheres morrerem, tudo bem, né? Tudo bem. Não disse isso. Você tá distorcendo minha fala. Você falou tudo bem. Não, você tá distorcendo minha fala. Eu falei tudo bem para as mulheres morrerem. Quem defende isso? Para, isso é ridículo. É o máximo que você tem? É o máximo que você tem? O Bolsonaro defende mulheres morrerem. O Bolsonaro atacou o feminicídio foi maior ou menor no governo Bolsonaro? O Bolsonaro O feminicídio foi maior ou menor no governo Bolsonaro? Responde, é simples. Não, foi menor. Não. Foi menor, sim. Caiu que pesquisa, gente. Eu não confio em mim. Não foi. Você defende a operação que foi e pegou a relação com a Faria Lima, com os bancos? Sim. Então, mas essa é a minha diferença. Eu não passo pano pro bandido, você passa. Então essa é a minha diferença. O presidente Lula que fez. Ele é o responsável pela operação. Ele é presidente. A polícia é independente ou não? A polícia Federal é independente ou não? Então a Polícia Federal ela é independente ou não? Junto com a PEC da então você quer sugerir que o presidente é que decide se vai ter uma operação ou não? Mas o governo Lula é a maior operação. Se fosse isso, o Lula não esperaria um presidente americano declarar o Comando Vermelho e o PCC como um grupo terrorista. Ele declararia. E esse grupo é abertamente terrorista considerado pelo governo, porque até hoje as Forças Armadas não estão trabalhando contra o crime organizado. Ô, Lucas, se o Trump decidisse o que é a organização terrorista e isso resolvesse nos países que ele indicou, a gente estaria discutindo alguma coisa real. Isso tem diversas implicações, até porque tem muito dinheiro, tem muito dinheiro do crime organizado que vai para outros países. Então, você sabe que o presidente Lula entregou um documento pro Trump falando de organizações que fazem lavagem de dinheiro lá nos Estados Unidos e pedindo cooperação dos Estados Unidos para combater isso. Mas infelizmente
você não lê, você não Sim, sabe. Claro. Até porque ele tá viu combatendo esse muito o documento. crime organizado aqui, gente. Sim. Como ela mesmo disse, o feminicídio aumentou no governo dele. E o projeto do Derrite, você acha bom? O Derrite, gente, é uma piada, né? Ah, ele é uma piada. É uma claro. piada. O projeto dele é bom, não? É uma piada. Eles fizeram a operação projeto dele é Escudo bom, não? Verão e Isso. mataram um jovem de 4 anos. Ah, a polícia matou por querer? De novo, vai mentir de novo. Você vai falar, Então, policiais, então fala. policial militar Você do estado de São Paulo. defende Ela está a dizendo morte que a do Ian, polícia você matou defende por querer. a operação A culpa é do Escudo, tráfico. operação A culpa é do Escudo crime Verão. organizado. Matou A culpa é uma do crime criança organizado. de 4 anos, Rian. O que Não, você matou. tem pra falar? Não, matar O que implica você tem pra falar? Essa criança estava cometendo um crime. Foi deliberado? Foi um homicídio? Essa criança Foi um estava homicídio? cometendo um crime. Foi um homicídio? Foi um assassinato. Foi deliberado, ele quis fazer. Foi assassinato. Ele quis fazer. Sim. Ele queria matar uma criança. Sim. Ah, tá Ele bom. fez. Tá Você, bom. Lucas Então- Pavanato, que é vereador do PL, que é pré-candidato a deputado federal pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Porque seu candidato a presidente do seu partido é contra o fim da escala 6x1. Ele não é contra, ele é a favor do fim da escala 6x1. Inclusive, o PL fez diversas propostas pra tentar melhorar o projeto, que o projeto deles é absolutamente responsável, deixar um monte de gente desempregada, e eles foram contra. Por exemplo, um dos projetos que foram propostos pelo Nicolas Ferreira é o projeto de o governo arcar com os custos. Existe um custo de você ter pessoas trabalhando por menos tempo, e esse custo tem que ser custeado por alguém. Se não for custeado pelo governo, vai ser custeado por quem? Vai ser custeado por você, consumidor, ou vai ser custeado, inclusive, por trabalhadores, que podem ter redução de salário, pode ter demissões em massa, que é o que está previsto, inclusive, por estudos pra acontecer. Flávio Bolsonaro critica o fim da escala 6x1 e propõe pagamento por hora. Flávio Bolsonaro afirmou que o debate sobre a escala 6x1 é inoportuno e eleitoreiro. E que o fim da escala 6x1 jeito tem que ser vai aumentar fazendo custos e gerar desemprego. Desse jeito que eles estão fazendo Eu mesmo. acho que o Do jeito que Lucas vocês estão fazendo, Pavanato, mesmo. ele tá querendo ganhar um óleo de peroba igual O PL propôs o ou não? Nicolas Ferreira. Você tá querendo, eu quase trouxe, Sabia que a Sâmia corre no mas debate eu comigo? quase eu quase trouxe. Igual, pelo menos você teve coragem de vir aqui apanhar em público. A Sâmia não tem coragem. Falar a verdade, Nicolas Ferreira assinou uma emenda que propunha a transição para 10 anos. Eles queriam, o PL, 10 anos de transição do fim da escala 6x1. E olha que nessa emenda ainda tinha um detalhe. Eles queriam que as empresas esticassem até 30% do teto de horas semanais, podendo chegar a 52 horas de trabalho. É escandaloso. Cara de pau. Assim como... Primeiramente, falar de luxo? Você veio falar de luxo? Luxo Então da por que Janja, você... Como você explica Flávio Bolsonaro ter comprado uma mansão de 6 milhões de reais, dinheiro vivo? Como? Como você explica Foi isso? dinheiro público ou privado? Como você explica Foi isso? dinheiro público ou O privado? povo brasileiro Foi tem que dinheiro público parcelar ou pra privado? comprar uma bicicleta. Foi Mas dinheiro Flávio... público ou privado? Então, mas ele tá relacionado ao Vorcário, já não dá mais pra saber, né? não dá? Já não Então dá mais pra saber. afirma aí que o Flávio Não dá falou mais isso. pra saber. E olha, Afirma aí. e olha, Afirma, você e tá olha. processo. Afirma não. Tem coragem? Então fala aí. Flávio Bolsonaro é corrupto, fala isso. Eu sou advogada, querido. Eu sou Você tem medo do advogada. processo, né? Não Porque você tenho pode medo de dizer isso. processo. Você tem Nenhum medo de Ela tem processo. medo. Então tá Não bom. tenho medo de Isso basta, processo. gente. Se ela tivesse certeza, ela afirmaria. Ela Não tenho afirma. medo. É que você explica pro povo Então, pronto. brasileiro O como Lula é corrupto. compra. Eu falo, Como o tem Lula 6 é corrupto. milhões de dinheiro O vivo. Lula é um bandido. De dinheiro Eu falo. vivo. Ele também é um bandido. O Flávio Bolsonaro, ele É, é ele é mais corrupto. bandido. Ele é mais bandido. Ele não tem nem... Ele tem Lula é um ficha criminoso corrida. corrupto, desviou Ficha dinheiro público, corrida. recebeu propina em um triplex, em um Vorcário, sítio, gente. foi preso, condenado em primeira Acabou de segunda sair instância áudio. e levado pro Supremo Ele é Tribunal inocentado. O Federal, processo já confirmou. acabou. O processo já acabou. Inocentado não foi, mentira. Claro. Você é advogada? Não tá parecendo. Claro. Não tá parecendo que você é advogada, porque não foi Claro. inocentado. Você quer Anulação de ver? processo não é inocentar. Gente... Pô, sua OAB tá boa pra rasgar desse jeito. Claro. E não consegue responder nenhuma pergunta. Respondi não todas, você não respondeu consegue até agora. deixar terminar de falar uma As frase. tiazinhas do 8 de janeiro, não consegue, elas são terroristas? Não Você não consegue. respondeu até Então agora. explica como Flávio Você não Bolsonaro respondeu até conseguiu 6 milhões É dinheiro privado ou não? dinheiro vivo. É dinheiro privado ou não? Explica. É dinheiro privado ou não? É Explica. dinheiro privado ou não? Explica. Eu não tenho nada a ver com dinheiro privado. Explica. A Lula sempre diz que eles são a favor, que inclusive o Banco Master, a culpa agora é da direita, eles tentam sempre fazer parecer isso. Então eu queria saber da opinião dela e a posição dela, por que o PT e o pessoal não assinaram a CPMI do Banco Master? Todo mundo já sabe que teve um grande acordão de Flávio Bolsonaro com Davi Alcolumbre para que, né, eles conseguissem aí acabar com a CPI, com as investigações, né, do Banco Master, né, aí e tentando para que depois tivesse a dosimetria, né, a redução de penas, né, que é isso que eles defenderam, redução de penas, no caso do 8 de janeiro. Então teve todo esse acordão, e a gente sabe, né, do nosso ímpeto de investigar, até porque o caso do Banco Master tem relação com várias pessoas da direita. Então, Jair Bolsonaro, que recebeu 3 milhões, Tarcísio de Freitas, que recebeu 2 milhões, Cláudio Castro, né? Vamos falar do Cláudio Castro, que será que ele desistiu da candidatura do Senado? Ou será que foi imposto pra ele? O Cláudio Castro, que é do PL, né, de Lucas Pavanato. Ele colocava dinheiro dos aposentados do Rio Previdência no Banco Master, depois de encontro com o Vorcário. Encontrava o Vorcário, colocava Por que Rio vocês Previdência. comemoraram o fim da CPI? E colocaram o Vorcário. Não, a gente tá investigando. Não, do INSS vocês A gente comemoraram, tá tem gravado, pode investigando, pesquisar, a o gente PT tá comemorou. investigando. Por que Estamos vocês comemoraram investigando. o fim de uma CPI pra Então, assim, investigar será que o o PL deputado? vai passar pano? Será que colocar sujeira embaixo do tapete? E aquela degustação de uísque em Nova York? $1 milhão tinha a presença do Cláudio Castro, do PL. Então, gente, não se sustenta essa narrativa, né? Os áudios foram revelados. É impressionante como o Lucas Pavanato consegue seguir passando pano pro maior bandido, a maior fraude financeira bancária da história. O cara tem que apodrecer na cadeia e todo mundo que tá envolvido. Então, criminosamente. Então, você vai... Tem. Então, O você vai Alexandre de defender Moraes, por exemplo, tem que ser investigado. Você é a favor de investigar o Alexandre de Moraes? O Flávio Bolsonaro. Sou a favor de investigar. O Alexandre de Moraes? Sim, todos, Então tá bom. todos envolvidos. Então você acha suspeito o contrato Todos da esposa dele? envolvidos. Todos Você acha envolvidos. suspeito o contrato da Tem que esposa ser dele? investigado. Inclusive, Depois aí, você acha por que suspeito? você nunca falou? Você acha Nunca falou suspeito? do Flávio? Aí, ó, tá vendo, Por que gente? você nunca falou do Flávio? É simples. Por Se que o você nunca falou do Flávio assinou a CPMI, e eu acho que o Flávio tem que ser investigado se tiver alguma coisa errada. Não tem problema não dizer isso, sim. Então, Essa é a depois dos diferença pra você. áudios. E os áudios? Depois Áudio, dos tem crime, áudios. áudio.
Tem crime? Irmãozão, Tem crime? Isso é crime? que recebeu É crime? dinheiro. Responde, é crime? É dinheiro, Você botou não um é dinheiro bandido condenado, privado. está Não é dinheiro privado, não, é roubado. Roubado das aposentadorias. O Banco Master dos aposentados, dos pequenos Quem roubou a empresários, aposentado foi o das irmão do Lula, pensões. irmão do Lula, e vocês articularam pra não dinheiro depor do na Banco CPI. Master. Esse é o Vocês dinheiro do articularam Banco pra não depor na Master. CPI. Esse é o dinheiro. Para de ter cara de pau aqui, Pavanato. Vocês Para articularam de pra ter não... Eu queria saber se a Luna, como uma defensora aí do feminismo, tá, uma política que defende o feminismo, que é a favor, inclusive, do PL da misoginia, pra poder punir pessoas por discurso. Então, simplesmente, se tiver um humorista, inclusive, isso aí foi comentado na televisão, se tiver um humorista que fez uma piada, pra eles talvez já seria o suficiente pra enquadrar numa lei de misoginia. Quero saber se ela é a favor, ela é contra a violência contra a mulher. Ela combate a violência contra a mulher. Sim, eu combato a violência contra a mulher. A misoginia e a aversão, o ódio às mulheres precisa ser combatido. Esse discurso de ódio, né, que é impregnado na nossa sociedade, tem causado e trazido aumento do feminicídio, objetificação das mulheres, diminuição das mulheres. Então é preciso que a gente fale exatamente sobre isso. Bom, é muito interessante como é a hipocrisia da esquerda. A vereadora Luna aqui, que defende selo contra o machismo, ela ao mesmo tempo, quando a Eduarda na USP tomou um soco de um homem, ela foi na delegacia onde a Eduarda estava pra tentar tirar o homem de lá. Ou seja, é contra a violência contra a mulher? Ou se for uma mulher de direita, pode tomar porrada que ela vai lá e tenta salvar o vagabundo? Se for mulher de esquerda, ela defende. Quando é uma mulher de direita, pode até tomar soco de macho. Ao mesmo tempo que o PT e o PSOL em Brasília votaram contra penas mais rígidas. Eu não defendo selinho de machismo pra vocês definirem o que é ou não é machismo. Eu defendo pena, cadeia pra vagabundo. Primeiramente, você é a pessoa que invade a universidade pra provocar estudante, pra bater estudante, inclusive leva, inclusive você leva várias pessoas, né, vários seguranças, porque você não tem coragem de entrar numa universidade e você coloca várias pessoas em risco, inclusive mulheres em risco. Isso. Não, porque você falar de pandemia é um absurdo aqui. 700 mil mortos. Sim, pelo vírus. Não, pela Pelo falta vírus. de vacina que o Bolsonaro deu. Prevaricou? Ele é um genocida. Ele prevaricou? O Bolsonaro é um genocida. Sim. Olha aqui, ó. Tá bom, o Bolsonaro é genocida e o PCC não é terrorista, mas tudo bem. Tudo bem. Assim, o PCC não é terrorista, tá vendo? Não, ele negou as vacinas. Tá bom, sabe, o governo Lula, o Ministério da Saúde do governo Lula. 700 mil brasileiros mortos. Tá bom, mas o Ministério da Saúde do governo Lula discorda. 700 mil brasileiros Você concorda com o mortos Ministério da Saúde do por governo Lula? conta da falta de vacinas. Você concorda? Com o Vacinas. Ministério da Saúde do governo Lula? Vacinas, faltaram. Bom. Pavanato, desculpa. O Ministério da Desculpa, Saúde... pelo menos pelas vítimas, pelos familiares aqui, uma solidariedade. Bom. Solidariedade. Meus sentimentos a todo mundo que morreu vítima do vírus do Covid. E, de acordo com o Ministério da Saúde do governo Lula, o Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele enquanto presidente e ele não prevaricou. O Ministério da Saúde do governo Lula informou ao STF. Simples. Então, assim, ela tem que discordar, ela tem que escolher. Ou ela concorda com o governo Lula, ou ela discorda. Eu queria saber da sua parte se você, que é uma defensora também das mulheres aqui, e sempre diz isso, né? Eu queria saber se você defende também as mulheres que estão no ventre e que são mortas todos os anos aí em caso de aborto. E se você é contra o aborto. Bom, existem hoje no Brasil 3 tipos de aborto legal, né? Quando tem estupro, tem risco de vida ou anencefalia. Né? E uma das maiores causas de mortalidade materna hoje é o aborto clandestino que as mulheres se submetem. E principalmente quem morre são mulheres negras, pobres. Então é preciso que a gente entenda essa discussão como uma discussão de saúde pública. Porque se a gente tá falando sobre vidas, a gente também precisa falar sobre essas vidas, né? Mais de 1 milhão de abortos clandestinos. E eu acho que a gente precisa discutir a prevenção, discutir o tratamento e discutir como a gente pode, né, tratar seriamente sobre esse tema. Porque é um tema muito sério. Na retórica, existem argumentos que são chamados de falácias, que são argumentos falsos. Basicamente o que ela fez aqui agora, quando ela pega e diz que setores da direita são contra você educar as crianças pra se prevenir de abuso. Você não vai ver nenhum líder da direita conhecido e respeitado defendendo que não tem educação pra evitar abuso. Isso não existe. Implementar, mas assim, respondendo a minha pergunta. Nos casos em que a lei não contempla, você é a favor de aborto mesmo assim? Eu sou a favor da gente debater com profundidade, esse tema e pra gente ter... Também sou a favor de debater com profundidade e eu sou contra. Pra gente debater esse tema, eu acho que a gente precisa fazer a discussão também a partir de dados, a partir de evidências científicas. Vários países, né, como por exemplo o Uruguai, né, que tem uma adoção maior da questão do aborto, diminuiu a procura. Olha que interessante. Diminuiu a procura. É uma falácia. Porque quando a gente fala mais sobre o tema, quando a gente previne sobre o tema, ou você acha que alguma mulher quer praticar o aborto assim, você acha que não é duro? Você não acha que é difícil pra uma mulher? Você não acha que é difícil pra uma mulher? Então, assim, só que essas mulheres acabam, né, por conta dessas gravidez indesejadas, indo pra situações piores, né, de aborto clandestino, que assim, é péssimo. Se não foi um abuso. Mas se ela for rica, se não foi um abuso, foi uma irresponsabilidade. Se for rica, tem acesso a clínicas. Tem que arcar com a responsabilidade dos seus erros. Se for rica, tem acesso a clínicas. Se for pobre, não tem acesso a isso. Existem clínicas clandestinas aqui em São Paulo? O seu colega do MBL, o ex-MBL até falou sobre isso, você lembra? Meu colega não é, repudiu veementemente a fala dele. E você, Lucas, né, que falou aqui tanto de educação, por que você se dirigiu aos professores que estavam manifestando de vagabundos? Explica, então. Eu não me dirigi, tá mentindo. Eu me dirigi aos sindicalistas. E isso tá na minha fala no começo. Mas eles são professores. Você quer ser processada, só isso. Eles são professores. Não, nem todos.
Nem toda. Não, mas... Pra mim, quem impede mas- outro professor de estudar e aluno de ter aula não é professor. Mas para participar assim. do sindicato, você precisa ser servidor. Sim, mas se ele tá impedindo outros professores, se ele tá impedindo outros professores de estudar e outros alunos de ter aula, ele não é professor, simples assim. E outra, o aumento foi geral, né? Não foi só pra uma categoria específica. Então, Então, não era só uma é que categoria. não foi um Então, assim, aumento, foi então foi destinado um arroxo aos salarial. sindicalistas. um arroxo Sim. salarial. Quando não tem... Sindicalista é vagabundo mesmo. Então, mas aí tem professores, são professores. Sim, mas eu, Então, eu me dirigi aos Mas sindicalistas. para participar do sindicato, Se tem para alguém, participar do sindicato, você eu tem me que dirigi ser aos da categoria. sindicalistas. Pode ter professor sindicalista, pode ter, Não, então, pode ter professores. qualquer categoria sindicalista. Agora me dirigi aos sindicalistas. Então você dizer que eu me dirigi aos professores é Claro que mentira. não. Por exemplo, você votou contra o Dia Municipal da Conscientização da Saúde da População Negra. Sim, porque isso é identitarismo. Eu sou a favor de se conscientizar sobre a saúde de todos. Eu não divido as pessoas por raça, eu não sou racista. Não é Eu não identitário. sou racista. A maioria do Pra mim, povo todo mundo é merece preto. ser prevenido e ser justificado. Por que tem que ser um recorte sempre... É sempre um recorte racial, é sempre um recorte de gênero. Porque sempre vocês têm que dividir a sociedade. Por que vocês não podem encarar seres humanos como seres humanos? Vocês Um negro e um dividem. branco são... Por que eu defendo o negro e o branco? Porque eles são humanos. Por que eu defendo o gay e o hétero? Porque eles são humanos. Você defende Então, os gays? gays e héteros eu defendo porque eles são humanos. Inclusive no governo Bolsonaro, eles morreram menos. No governo Lula, eles morreram Não, mais. não, mas o Bolsonaro, ele exatamente. fez... Não, se você defende, você sabe as falas que o Bolsonaro teve. Não, claro. Bom é o Lula, que também tem falas no mesmo sentido. Pelotas exportador de viado. E além de ter fala, ele não fez nada pra reduzir a criminalidade contra os LGBTs. O governo Bolsonaro reduziu.